Então, olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo sentada depois de não sei quantos meses. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a minha experiência com a época de exames em Espanha e também as notas que tive. Eu normalmente costumo gravar um vlog da minha época de exames, vou fazer mesmo uma série sobre a minha época de exames. Neste caso, eu vou estar aqui sentada a falar um bocadinho com vocês sobre a minha experiência, mas vão estar sempre a passar clipes de eu a estudar basicamente para os meus exames em Espanha, porque para quem não sabe, eu tive desde setembro a fazer Erasmus em Málaga. Tenho vários vídeos, vários vlogs meus e já a falar sobre tudo isso. No entanto, se vocês tiverem perguntas, se quiserem mesmo um vídeo mais detalhado sobre a experiência, podem deixar aqui nos comentários. Eu honestamente já estou noutra fase, percebem? Já estou agora pronta para um novo semestre começar aqui em Portugal, etc. No entanto, não me importo de o fazer se for o vosso desejo, com dicas, etc. Portanto, relativamente às cadeiras que eu tive, venho aqui buscar o meu computador. Ecologia dos sistemas aquáticos, interações planta-ambiente, fisiologia animal ambiental e redação e execução de projetos em biologia. Obviamente que eu estou a dizer isto em português, não é? Porque isto é Interacciones Planta-Ambiente. Pronto, tive 4 cadeiras porque 2 delas valiam 9 créditos. Eu em Portugal estaria a ter 5 cadeiras. No entanto, como 2 das cadeiras que eu estava a fazer em Espanha valiam 9 créditos, eu tinha os 30 créditos que eu precisava para o semestre. Eu não sabia que isto era possível, eu achava que cada cadeira em Portugal tinha que corresponder com uma cadeira em Espanha. No entanto, disseram-me na minha faculdade, porque eu pus 5 cadeiras, ou seja, eu estava com créditos a mais, e disseram-me em Portugal: olha, não vale a pena estar com estes créditos todos, não vale a pena ter este trabalho todo, porque tu precisas apenas ter 30 créditos, não interessa quantas cadeiras é que tens. Então, pronto, fiquei apenas a fazer 4 cadeiras em Espanha, o que eu acho que foi bastante positivo. Portanto, teoricamente, a ecologia dos sistemas aquáticos corresponderia à ecologia das águas continentais em Portugal, e eu acho que esta é a cadeira que eu penso que fosse mais parecida com aquela que eu iria ter em Portugal, porque a realidade é que a maior parte das cadeiras não correspondiam assim tão bem àquilo que eu iria ter. No entanto, foram zero chatos comigo a fazer as equivalências, o que eu apreciei bastante, porque senão ia ser difícil, porque eu acho que Málaga não tem assim tantas opções de cadeiras, pelo menos em biologia. No entanto, qual é que era a diferença? É que eu tive ecologia de todos os sistemas aquáticos, ou seja, tanto terrestres como marinhos. Portanto, lagos, lagoas, oceanos, tive tudo. E em Portugal eu iria ter apenas a parte continental, portanto, iria ter apenas os lagos, lagoas, etc. Como eu vou ter ecologia marinha este semestre, eu acredito que isto também me dá bases agora para a ecologia marinha, porque de certeza que eu vou falar de muitas coisas que já falei em ecologia dos sistemas aquáticos, porque eu já falei de oceanos, mares, etc. Depois, interações planta-ambiente. Pá, esta é ridícula. Esta correspondia a impacto ambiental aqui em Portugal. E eu vou já dizer que eu acho, lá está, não tenho a certeza, mas daquilo que eu ando a ver, do que as pessoas falam nos grupos, do WhatsApp e etc., eu acho que se calhar em Portugal eu não iria ter notas tão boas como aquelas que eu tive em Espanha. Claro que há uma cadeira ou outra que eu se calhar até poderia ter melhor cá em Portugal, mas eu acho que no geral até correu bastante bem e eu estou muito orgulhosa de mim, para ser sincera. E claro que soube falar daquelas experiências de Erasmus em que, ai sim, nós somos de Erasmus, as pessoas dão um desconto e dão um desvinte a todos. Claro que isso não aconteceu comigo, mas olhando para aquilo que eu fiz, aquilo que eu trabalhei, as notas que eu tive, aquilo que eu costumo ter, eu acho que tenho que ficar bastante orgulhosa de mim, porque me podia ter desleixado completamente e acho que consegui aproveitar, mas também ter notas bastante boas. Fisiologia animal ambiental corresponderia a comportamento animal, ou seja, também não tem nada a ver. No entanto, foi a minha cadeira favorita e eu adorei ter esta cadeira. Eu também iria gostar muito, de certeza, de ter comportamento animal. Aliás, eu quero mesmo depois ir ler os livros ou as sementas, porque realmente eu adoro comportamento animal. Lá está, não sei como é que foi a cadeira, não sei como é que foram as aulas, não sei como é que foram as avaliações. No entanto, eu sinto que a matéria em si deve ser super interessante. Por fim, redação e execução de projetos em biologia corresponderia à ecologia numérica. Eu vou ser muito sincera. Eu não havia qualquer tipo de cadeira de análise de dados, porque é isso que é ecologia numérica, é como é que nós, tendo dados, imaginem, de um projeto de investigação, vamos processar esses dados, blá blá blá. Portanto, é muito tipo trabalhar com programas e cenas. Pelo que eu percebi, atenção, eu não fui ver nada de ecologia numérica, nem quero ir ver porque eu não gosto nada dessa parte. Ia buscar muita estatística que eu também já tive. Da pesquisa que eu fiz, eu não tinha nenhuma cadeira desse tipo sequer ao longo do curso todo. Nem era só de quarto ano. Eu, por acaso, fiquei a fazer só cadeiras de quarto ano, mas era possível eu ficar a fazer cadeiras de outros anos.
Qual é que é o problema? O problema é que o curso é muito parecido, ou seja, todas as cadeiras para trás eu já tinha feito, com a diferença de que eles lá têm Fisiologia Animal 1 e Fisiologia Animal 2. Por isso é que o curso é 4 anos, porque eles têm tudo separado em 2 partes. No entanto, eu já tinha feito tudo, só que apenas num semestre e não em 2 semestres, como eles fazem. Porque eu acho que realmente se nota uma diferença bastante grande na forma como eles dão a matéria e eles explicam as coisas. Eu não sei bem explicar o porquê ou como, mas eu sinto mesmo que eles explicam as coisas de forma mais calma, mais lenta e lá está, no geral, em todas as cadeiras, claro que eu tive, por exemplo, um professor que era péssimo, mas isso há sempre aquelas exceções. Eu sinto que em Portugal há muita cena de pá, vocês já tinham que saber isto antes, já deram isto, eu não vou voltar a isto. E lá, eles, se for preciso, voltam a explicar aquilo que eles já tinham dado antes e era super ok. Lá está, isto é a minha experiência, podem ter uma experiência completamente diferente. O facto de eles terem, se calhar, Fisiologia Animal 1 e Fisiologia Animal 2 ajuda, porque eles dividem as cadeiras em 2 semestres. Isso no 4º ano já não acontece, mas para trás acontecia no 4º ano. A única, ou as únicas cadeiras que são obrigatórias é, lá está, esta redação e execução de projetos em Biologia e o trabalho de curso que eles têm que fazer. E ainda bem que eu referi que o trabalho de curso, que é o trabalho de fim de grado, porque esta cadeira era basicamente preparar os alunos para o trabalho de fim de curso e também para a vida laboral em Biologia. Ou seja, o que é que se falava nesta cadeira? Que atenção, eu achei muito interessante. Eu acho que era muito fixe nós termos isto em Portugal porque eu sinto que há muito pouca preparação para aquilo que é de facto o futuro de um biólogo e muitas vezes nós acabamos o curso sem saber bem o que é que podemos fazer com o curso. Portanto, eu achei esta cadeira interessante. O que eu não achei interessante é a quantidade de trabalhos que eu tive que fazer e de quizzes para passar esta cadeira. Foi a única que eu não fiz exame, portanto eu fiz 3 exames relativamente às outras. Esta aqui não fiz, era só trabalhos e quizzes. E eu acho que era uma cadeira muito interessante, ou eram informações interessantes para serem passadas ao longo do curso através de palestras e não de uma cadeira que valesse para a tua nota. Os trabalhos que eu tive que fazer foram um bocado ridículos, alguns deles deram imenso trabalho e depois até nem tinham muito peso na nota final. Eu depois a seguir, quando falar sobre a avaliação de cada cadeira, já vão perceber isto. Mas pronto, como vocês podem ver, isto não tem nada a ver com análise de dados. Só que era a única cadeira que me parecia minimamente diferente das outras, que não era tipo animais ou plantas. Portanto, poderia ser, ok, redação e execução de projetos em Biologia. Se calhar vamos fazer um projeto e, portanto, vamos ter que analisar dados a fazer esse projeto. Claro que não é nada assim, mas pronto, eu acabei por ter alguma análise de dados a fazer trabalhos para outras cadeiras. Por exemplo, nós tivemos que desenvolver um póster para interações planta-ambiente. Por acaso foi um trabalho que eu gostei imenso de fazer, porque eu sinto, não sei, mas eu sinto que na FCUL nós não, ao longo do curso, não temos que fazer pelas cadeiras que estamos a ter e pela faculdade, obviamente podemos fazer por nós, mas eu acho que nós não temos que fazer nenhum póster durante o curso. E nós ali aprendemos mesmo como fazer um póster. Fizemos uma daquelas conferências científicas em que estão pósteres expostos, sabem? E eu sinto que isso me deu essa leca para o futuro. Claro que eu não vou ser investigadora, mas eu sinto que quem vai ser investigador e que vai ter que fazer pósteres científicos no futuro para apresentar os seus trabalhos, etc., sinto que é uma preparação gigante. E, por exemplo, para fazer esse póster, nós realmente recolhemos dados do campo. Claro que eram dados muito simples e o tema do póster não era uma coisa muito complexa, porque já era complexo em si fazer o póster e chegar a conclusões, mas nós recolhemos os dados e depois tivemos que fazer análises em R, blá blá blá, ou seja, eu tive um bocadinho de análise de dados aí. Eu acredito que seja uma coisa muito simplificada, mas eu tive um bocadinho de análise de dados aí, voltámos a rever estatística, voltámos a tentar perceber se os dados eram relevantes ou não, o que é que nos indicaria se os dados eram relevantes estatisticamente, ou seja, eu aí tive alguma revisão disso e realmente eu gostei bastante de fazer esse póster. Foi uma coisa que deu bastante trabalho e valia 30% da nota, acho eu. No entanto, tive uma boa nota, já vão ver aqui, tive uma boa nota e sinto que valeu a pena e lá está, eu gostei mesmo de fazer, gostei do resultado final. Eu no início estava a achar as coisas até bastante fáceis, bastante mais fáceis que em Portugal, não sei se também não era pela tal questão de eu sentir que eles davam as coisas mais devagar e que eu realmente estava a conseguir acompanhar as coisas nas aulas. Depois, quando eu comecei a fazer avaliações, não é? Porque quando eu estava a dizer isto eu ainda não tinha feito propriamente avaliações. Depois, quando eu comecei realmente a fazer avaliações e trabalhos, etc., eu percebi que há um grau de exigência ligeiramente superior daquele que eu estava à espera só nas aulas. Não achei assim tão fácil quanto isso. Eu acho que tive o mesmo trabalho que eu normalmente tenho nas épocas de exames e que eu normalmente tenho na FCUL. Tive exatamente o mesmo trabalho. A época de exames tive que estudar bastante. Vamos ver um bocadinho disso nos próximos clipes.
malta, fui fazer um chá porque eu estou a ficar doente e é dia 31 de dezembro, portanto, é véspera de novo. Não posso estar doente. Entretanto, já consegui adiantar tudo o que eu tinha para trás até hoje. E eu comecei a gravar este vlog porque primeiro quero datar e documentar tudo o que é a minha época de exames. E também porque me quero dar motivação. Eu tenho andado com um problema nos últimos dias que é a falta de produtividade. Tanto que estou a fazer sempre no dia coisas que já devia ter feito há 3 dias atrás. Já comecei a estudar há uma semana após exames, mas tivemos ali pausa de 24 e 25 de dezembro, que foram o Natal. E ontem eu estava tão desesperada em ser produtiva e em largar a porcaria do telemóvel, que no fundo é sempre esse o nosso problema, que eu comecei uma live no Instagram para vocês estudarem comigo, mas eu fiquei mais tempo a falar durante a live do que propriamente a estudar. Updates. Vamos agora começar a despachar para o ano novo. Continuo a sentir um bocado doente amanhã. Vamos ver como é que isto vai correr. Mas pronto, olhem, amanhã foi muito mais produtiva agora que à tarde. Amanhã consegui passar 2 aulas mesmo complicadas em que eu tive imenso tempo para perceber os conteúdos. E agora à tarde passei uma aula que era só falar de coisas de cultura geral, percebem? Portanto, eu ainda nem sequer vos disse, mas o meu primeiro exame é dia 13 de janeiro. Acho que nunca comecei tão tarde a época de exames. Depois é dia 15 ou 17, se eu não estou em erro. E depois é dia 20, o último. Portanto, é mesmo tudo ali seguidinho. E depois fico até dia 24 em Málaga e volto para casa. E vou para lá no dia 10 de janeiro. Acho que perceberam que demos skip ao dia 1 de janeiro. Estamos no dia 2. Definitivamente estava doente. Bom dia. Adivinho que é que continua doente. Pai, nos últimos dias não tenho feito nada. A não ser estudar e estar a morrer, o que me está a irritar bastante. Principalmente porque, ok, eu já teria que estudar bastante, mas eu não gosto de estar sempre a estudar no mesmo sítio. Por isso é que eu estou sempre a ir para a sala a estudar. Mas hoje já estava tão farto de estudar num sítio que não era o meu quarto que voltei para o meu quarto. Estamos assim. E estou-me a passar, pelo menos ontem. O meu namorado ainda veio cá, tivemos a ver umas séries, etc. Mas lá está, tipo, estou farta. As coisas finalmente estão a melhorar um bocadinho. Portanto, se calhar amanhã já posso sair de casa, espero eu. Porque tem sido mesmo complicado para a minha cabeça. Eu sinto que o meu ano ainda não começou. Sinto que ainda não fiz nada de produtivo. Tipo, tenho estado a estudar, é verdade, mas percebem? E será que estou a estudar assim tão bem? Será que o estudo está a correr assim tão bem? Tipo, não sei, malta. Como é que nós fomos hoje? Eu não gravei. Estava a dizer. Vamos ao sushi porque eu mereço. Hoje mudamos novamente o local de estudo e estou a estudar em casa do meu namorado. Deite, já vi as aulas todas. Ou seja, passei e dei assim uma vista de olhos por cima da matéria de 2 das cadeiras. Portanto, o terceiro exame que eu vou ter, falta-me ver umas aulinhas, mas não vou apetece olhar para elas agora. Portanto, em vez de fazer isso, que era o que eu devia estar a fazer, estou já a fazer exercícios das cadeiras que eu vou ter já na próxima semana. Porque a cadeira que me falta é a cadeira que é o meu último exame, não é? Que é daqui a 2 semanas ainda. Portanto, estamos bem. E lá está, acho que é importante fazer exercícios porque, ok, já vi a matéria, mas agora com os exercícios é que vou perceber se realmente sei as coisas ou não. E lá está, ver as coisas mais a fundo, porque então vou perceber fazer exercícios que eu não me lembro de nada, não é? Como é normal. Enzima pelo substrato em temperaturas mais altas. 2. A afinidade da enzima aumenta com a diminuição da... Não queres mostrar para o meu vlog? Que tiveste a fazer brigadeiros para nós? Tá bom, então vou fazer as bolinhas. No fundo eu só quero comê-los. Só não preciso de saber isso. Estão bem bons. Ela está na hora de olhar para esta mala que teve aqui durante quase 3 semanas, ou 3 semanas mesmo, e eu não toquei nela. E ficou assim aberta. Portanto, se calhar é a altura de percebermos o que é que fica, o que é que vai. Ora, que eu já estou em Málaga a estudar. E pronto, também já fui hoje às compras, que me estava com uma preguiça. Não queria nada ir. Podia-me mandar vir para casa, mas ia ser tão caro. Porque estou com o período. Eu era para ir ontem, quando chegasse, mas o meu voo atrasou 2 horas. Portanto, já não consegui ir a tempo. Então, olhem, fui hoje de manhã. Já estou acordada desde as 7h45. Tenho estado a estudar este tempo todo. Só parei para ir às compras e fazer o almoço, né? Precisava ir às compras, não tinha almoço. E, aliás, ontem só tive jantar porque, achando inocentemente que a comida que ali estava era a comida que uma das minhas colegas de casa, que já foi embora, tinha deixado, comi
a comida dela, mas pelos vídeos comi a comida de outra pessoa que não era ela. Já pedi desculpa hoje, já fui às compras, já comprei aquilo que tinha roubado. Basicamente foi só 2 latas de atum. Confesso que a vontade não está imensa. Por acaso, hoje de manhã acordei bem motivada e estava bem tipo... E agora estou, sabem, depois do almoço, aquela... Quebrei um bocadinho, mas tenho que voltar ao ativo. Estudei praticamente 2 dias para o meu exame de segunda-feira, o meu último exame de interações com o ambiente, porque no domingo, no dia anterior ao exame, estive na Serra Nevada. Foi uma viagem mesmo gira, não estou nada arrependida de ter comprado mesmo para o dia anterior ao exame, porque até sinto que as coisas acabaram por correr super bem e sinto que aqueles 2 dias até foram suficientes e consegui estudar tudo, portanto, olhem, fiquei mesmo contente. É o atrito, estou-te a dizer. Se calhar durante o semestre tive ligeiramente mais trabalho porque a avaliação era muito contínua. No entanto, agora no terceiro ano eu acho que a avaliação também está a ser muito contínua. Simplesmente não era tanto no primeiro e no segundo, porque não tínhamos a questão de escolher os ramos e, portanto, ao escolher os ramos somos menos alunos e há mais oportunidade de fazer mais avaliações porque, como somos menos, os professores conseguem corrigir melhor as coisas. É a mesma questão de, eu no primeiro e segundo ano praticamente só tinha avaliações de escolha múltipla, porque nós éramos muitos alunos, então era difícil corrigir coisas que não fossem escolha múltipla. Eu lá em Espanha tive imensas coisas de resposta aberta, aliás, era quase tudo resposta aberta, houve poucos quizzes em que eu fiz que fossem só escolha múltipla, porque nós éramos muito poucos, e acho que foi um dos maiores choques que eu senti. Ao todo, no ano, deviam ser tipo uns 80 alunos, 60 alunos, o que para mim é chocante, porque na FECUL por ano somos tipo uns 300, dependendo da cadeira, até podemos ser mais. Pronto, lá está, como eu também era de Erasmus e eu não tinha assim tanta gente de Erasmus no meu curso, eu em 2 cadeiras tinha pessoas de Erasmus, mas eu nem sequer me dei assim muito com elas. Eu, por acaso, na faculdade até me dei mais com os próprios alunos espanhóis, porque eu acabei por fazer os trabalhos de grupo que nós tivemos com eles e foi assim que eu tive um maior contacto e que começámos a falar mais. Foi por causa disso. Sempre foram espetaculares comigo, sensacionais. Mesmo no início, quando eu ainda não tinha bem falado com ninguém, eu tive que me fazer à vida, não é? E tive que perguntar a pessoas. E houve também outras que se chegaram ao pé de mim e perguntaram se eu precisava de alguma coisa sem eu ter dito nada. Mas tive que chegar ao pé de pessoas e perguntar: pá, vocês têm algum site, alguma plataforma onde têm os resumos, onde têm os testes antigos, esse tipo de coisas? E de facto eles depois também tinham, que é o Bula. E realmente lá é como as nossas drives em Portugal. Basicamente eles metem os resumos deles, metem testes antigos, metem trabalhos que já fizeram. E por acaso acho que me salvou imenso essa plataforma, porque os apontamentos lá para cá estavam muito bem feitos. Outra dúvida que vocês podem ter é como é que eu estudava, fazia os testes, etc. A maior parte das pessoas que eu conheci estudava e fazia os testes em espanhol. Eu, no caso, estava a fazer os testes em inglês, mas eu sinto que isto possa ter sido um erro para mim. Isto porquê? Porque eles provavelmente vão descartar alguns erros que vocês fizerem, porque percebem que a vossa língua principal não é o espanhol e, portanto, vão desculpar isso. E, se calhar, faziam fazer os testes mais rápido e não era tão trabalhoso para mim estudar, porque eu tinha que pensar em 3 línguas, porque o teste em si estava em espanhol, portanto, eu lia as perguntas em espanhol, tinha que pensar naquilo que eu ia responder em português, porque obviamente é a língua em que eu penso, e depois tinha que traduzir para inglês, ou seja, eu estava a pensar em 3 línguas ao mesmo tempo e se calhar eu demorava muito mais tempo a fazer os testes. Isto lá está, em perguntas de resposta aberta, em perguntas de escolha múltipla, não. Pelo meu medo de parecer burra, de falhar, eu, como estava mais confortável a escrever em inglês, preferi escrever em inglês. Só os trabalhos de grupo é que fiz em espanhol, os trabalhos individuais também os fiz todos em inglês. E lá está, eu tinha essa oportunidade, os meus professores falavam todos em inglês. Eu tenho que deixar um bocadinho de lado esse meu medo de parecer burra, porque acho que me prejudicou um bocado ter feito tudo em inglês. Não é que eu tenha tido más notas, mas acho que os professores, se calhar, até valorizavam eu ter tentado escrever em espanhol, porque eu, por exemplo, tive uma apresentação de um trabalho que eu fiz em inglês e depois tive que apresentá-lo e, como já era ao final do ano, já estava mais confortável, decidi que queria apresentá-lo em espanhol. Apresentei-o em espanhol e o professor, tive uma nota incrível nesse trabalho, as notas eram todas até 10, tive 9 ponto qualquer coisa. E o professor disse, depois lá, ele pode fazer nos comentários, na plataforma onde nós recebemos as notas, e ele disse que se nota o meu esforço em falar espanhol e que ele também valorizou bastante isso.
Portanto, lá está, os próprios professores também valorizam muito vocês tentarem falar espanhol. Como Espanha é um sítio onde tão pouca gente fala inglês, é mesmo importante vocês perderem a vergonha e falarem espanhol, porque senão, nem é na faculdade, mas no próprio dia-a-dia vocês não se vão conseguir desenrascar. Para além das notas serem até 10, outras coisas que eu achei diferentes. A vossa nota final da cadeira é a nota que vocês tiveram sem arredondamentos. Ou seja, houve aqui uma cadeira que eu acabei com 8.7. A minha nota é 8.7, não é 9, não é 8, é 8.7. E depois, uma coisa que eu estava sempre a pensar, porque estava sempre a comparar com as notas que eu iria ter em Portugal, e eu não sei, lá está, como é que vai ser feita a equivalência, para ser muito honesta, porque como eu não tive uma cadeira lá a corresponder a uma cadeira cá, porque tive apenas 4 cadeiras lá, eu não sei se a média das 4 cadeiras vai ser como a média do meu semestre cá, eu não sei agora como é que vai ser a equivalência, até porque, pelo que eu percebi, eu já tenho as minhas notas todas, mas eu só vou receber o meu Transcript of Records, que é um documento que vocês recebem com as notas todas que tiveram e que é enviado para a vossa faculdade original. Eu vou recebê-lo para aí em março ou em abril, portanto só aí é que eu vou ter as minhas equivalências e que eu vou perceber como é que isto funciona, porque até agora no Fênix, na FECUL, eu tenho como se eu tivesse chumbado a todas as cadeiras porque eu faltei aos exames todos. Outras coisas que eu achei diferentes a fazer os exames e os testes, etc. É mesmo estranho porque eles podem usar corretor à vontade e eu não estou nada habituada a usar corretor e é uma coisa que a mim me dá jeito porque eu risco imenso nos testes. É uma das coisas que eu fui mais criticada por professores ao longo do meu percurso académico, quer no secundário, quer na faculdade. Outra coisa é que para as perguntas de escolha múltipla, eles usam uma espécie de uma folha especial que eu acredito que se deve pôr numa máquina e aquilo automaticamente vê quais é que foram as respostas que tu deste às perguntas de escolha múltipla e deve dar a correção na hora. Entretanto, eu já falei sobre isso no meu Instagram e uma rapariga respondeu-me que na Universidade de Coimbra eles utilizam exatamente essa mesma folha. Uma coisa que me faz imensa confusão, porque eu estou sempre a comparar com as minhas notas de cá, era o que eu estava a dizer há bocado, é que por ser de 0 a 10, imaginem, um 8 em 10 parece super bom, mas é só um 16 em 20 em Portugal. Um 7 em 10 parece super bom, mas é só um 14 em 20 em Portugal. Ou seja, parece que as notas que tu estás a ter lá têm o significado lá que cá é um bocadinho diferente. Relativamente a saídas de campo, isto porque eu já estou a fazer assim também um bocadinho um recap daquilo que foi o meu semestre e aquilo que eu achei de cada cadeira. Eu tive 2 saídas de campo em Ecologia dos Sistemas Aquáticos, mas eu não sei se posso considerar as 2 como saídas de campo, eu acho que só uma é que foi, porque a primeira foi um centro de oceanografia. Por acaso gostei imenso dessa visita, mas lá está, era bastante perto da universidade, não era bem uma saída de campo, foi tipo uma manhã em que estivemos a visitar o centro. E depois tive outra em que visitámos já uma lagoa, portanto, isso já relacionado mais à parte continental, e também acho que foi bastante giro e com essa saída tivemos que fazer, tipo, responder umas coisinhas, mas aquilo eu acho que as pessoas devem ter dado 10 a toda a gente. Não eram coisas muito complicadas. Depois, com Fisiologia Animal Ambiental, tivemos meio que uma palestra sobre controle de pragas e interações. Portanto, ambiente tivemos uma saída, Córdoba, e basicamente fomos visitar um centro de propagação vegetativa, onde existem imensos projetos relacionados com plantas, com árvores. Por acaso foi interessante. Depois, com redação e execução de projetos em biologia, tivemos várias palestras com biólogos. E eles basicamente, e essas palestras eram obrigatórias, contavam como práticas. Eles basicamente, cada um tinha a sua área e falavam sobre aquilo que faziam e algumas das hipóteses que nós poderíamos seguir no futuro. Portanto, vamos começar por falar de cadeira a cadeira como é que foi o método e que notas é que eu tive. Vamos começar com a primeira que eu tenho aqui, que é Ecologia dos Sistemas Aquáticos. Basicamente, a avaliação contínua nesta cadeira valia 50% e o exame valia os outros 50%, que eu achei mesmo bom. O que era esta avaliação contínua ao longo do semestre? Fizemos 3 quizzes sobre 3 partes da matéria e também 2 trabalhos. Isso valia 30% destes 50% e os outros 20%, aquelas perguntitas da tal saída de campo. E foi também um trabalho que fizemos sobre uma prática que tivemos numa sala de computadores. Na avaliação contínua eu tive quase um 10 e eu só não tive um 10 porque eu tive 10 a tudo, menos nesse trabalho na prática que tive 8,5, portanto eu acabei a avaliação contínua com 9.7. Depois, no exame, eu não recebi a nota do exame, eu só recebi a minha nota final. Portanto, eu basicamente calculei que no exame eu tivesse tido 7.7, porque a minha nota final foi 8,7 esta cadeira. Portanto, eu acredito que no exame tenha tido 7.7 e eu honestamente achava que ia ter menos. Porque lá está, eram 10 perguntas. Portanto, era literalmente um valor por pergunta. 3 perguntas de cada professor, portanto, 3 de um, 3 de outro e 3 de outro. E depois uma pergunta era relativamente à prática. O problema é, eles perguntam coisas
mesmo específicas. E isso era aquilo que eu não estava à espera no início do ano, quando eu disse que achava que a faculdade estava a ser mais fácil lá do que estava a ser em Portugal. É porque eu acho que em Portugal não perguntam coisas tão específicas quando eles depois perguntavam em exame. E pronto, acabei por ter um 7,7, até achava que ia ter menos. Eu acho que em termos de matéria, esta era a cadeira mais complicada, porque tu tinhas que saber imensas fórmulas, imensas coisas sobre os oceanos, sobre os lagos, sobre correntes, sobre ventos. Sim, lá em Espanha também acontece a mesma coisa que acontece cá, que é muitas vezes, principalmente nos quizzes, nos exames não tanto, eu por acaso nos exames acho que eles tiveram bastante cuidado com isso, mas nos quizzes sai imensa coisa que é exatamente igual aos anos anteriores e que está na tal plataforma do Lula. Em interações plantar-ambiente, a parte de teoria era 65%, a parte da prática era 35%. A teoria estava dividida em 4 partes, dadas por 3 professores diferentes. Ou seja, havia um professor que dava 2 partes. E o que é que acontece em interações de planteamento, que é muito bom? Porque eles lá têm uma coisa muito estranha, que é, assim que eles passam, eles não podem ir à segunda fase fazer melhoria. Não há melhorias. É tu passas, acabou. E eu sinto que eles, por acaso, não têm uma mentalidade de ter a melhor nota possível. Eu sinto que eles só querem passar. Foi essa a sensação que me deu das pessoas com quem eu falei. No entanto, se eu passasse, eu não poderia mesmo ir à segunda fase. Se tivesse um 5, não poderia ir à segunda fase. E aqui em interações de planteamento, eles tinham uma coisa boa, que era 3 destas partes foram feitas por testes ao longo do semestre, e depois a última parte é que não dava tempo de fazer ainda no semestre, portanto essa obrigatoriamente já se tinha que fazer em exame. Mas eu poderia fazer as 3 partes ao longo do semestre, e se eu tivesse uma nota boa, poderia mantê-las e não tinha que as fazer no exame. Se eu tivesse uma nota que eu não gostasse tanto, poderia fazê-las em exame. E foi isso que eu fiz com uma das partes. Portanto, a primeira parte que eu fiz foi um choque bem grande, porque eu achava que o teste me tinha corrido super bem, a matéria não era difícil, eu fiquei bem tipo, yay, let's go. Depois recebi, tive um 5 ponto qualquer coisa. Eu fiquei tipo, como? Não percebi, foi um choque total. Eu aí desmotivei um bocadinho, fui um bocadinho abaixo, mas depois rapidamente também me levantei e percebi, ok, eu posso fazer esta parte em exame, está tudo bem. E depois fiz em exame e nessa parte subi de um 5, tal para um 8,49. Portanto, ficou tudo bem no final. Lá está, se isto fosse em exame eu não teria oportunidade de repetir. Como eu fiz em teste durante o semestre, depois pude repetir no exame. Depois, no segundo e no terceiro parcial, que é como eles chamam aos testes, eu tive 7.7, acho eu, e depois um 7.3, foi mais ou menos isso. O que estava à espera de conseguir pelo menos o 8, tinha estudado imenso para essas partes, porque eu estava com imenso medo, porque na primeira tinha tido tipo um 5, e eram partes muito mais difíceis, que envolvia imensos processos químicos, estava tudo relacionado com a absorção de nutrientes por parte das plantas. Por acaso, eu gostei de saber todas essas coisas, porque deu-me a entender com esta cadeira que as plantas são muito mais complexas do que aquilo que nós podemos pensar. Às vezes até têm que desenvolver processos mais complexos que os animais, porque lá está, são sésseis, portanto têm que desenvolver outros processos para se recuperarem, para se protegerem, e portanto eu gostei dessa parte, mas não gostei tanto de estar a estudar para essa parte. Mas pronto, estas 2 partes eu mantive, decidi não repetir em exame, não porque eu já não consegui ter uma melhor nota, mas porque, lá está, eram mesmo difíceis e eu tinha boas coisas para estudar. Pois, na última parte, que eu sabia que tinha obrigatoriamente que fazer em exame, portanto eu em exame fiz a tal primeira parte para me melhorar e essa última parte que eu tinha que fazer obrigatoriamente, e fiz também a parte prática, que no exame havia 0,5 da parte prática. Eu estava um bocadinho nervosa para esta quarta parte, porque toda a gente dizia que era muito mais difícil. A matéria em si não era muito difícil, até parecia das mais fáceis, mas toda a gente dizia que a professora perguntava coisas mega específicas, que era mega complicado, ninguém passava. Ok? E de facto as notas foram péssimas comparando aos outros parciais. Toda a gente me dizia, eu nos outros parciais tive 9, cheguei a essa quarta parte no exame, tive um 3, eu tive um 6 ponto qualquer coisa nessa última parte, portanto eu fiquei contente porque eu passei, a maior parte das pessoas chumbou, e lá está, por acaso fiquei mesmo contente porque obviamente que há sempre aquela tendência de nos compararmos, principalmente porque as notas vêm numas tabelas onde o meu número do cartão de cidadão é o mais diferente, porque eles dão as notas pelo cartão de cidadão, e depois aparecem todos os outros cartões que são diferentes do meu. E obviamente há sempre uma tendência de nós nos compararmos com as outras notas que aparecem. E aquilo que me deixava contente e orgulhosa de mim própria é que eu estava noutro país, com outra língua, com outros métodos, com outras pessoas, noutro ambiente, a escrever e a pensar em 3 línguas, e eu conseguia sempre ter das melhores notas das melhores notas da turma ou da cadeira. E isso deixava-me bué feliz. Claro que não tenho que me estar a comparar aos outros e cada um tem as suas coisas e blá blá blá, mas isso deixava-me super feliz. Por acaso, deixou-me bastante contente e bastante orgulhosa de mim, porque eu senti que fui de Erasmus e
Estive a aproveitar imenso, acho que foi uma experiência bastante positiva e eu não estou aqui a falar dessa parte, estou a falar mais da parte académica, lá está, posso depois falar da outra parte. Pronto, ou seja, com estes 4 parciais a média ficou em 7,54, os tais 65% de teoria, e depois os 0,5 do exame eu tive os todos certos, eram perguntas de escolha múltipla, não era muito difícil, e no póster eu tive 2,69 em 3, ou seja, nos tais 30%. Portanto, eu acabei a parte prática, os 35%, com 9,1 e, portanto, a média disto deu, ou a junção disto, da parte teórica com a parte prática, deu uma nota final de 8,1, que eu não estava à espera. Depois, Fisiologia Animal Ambiental, a parte prática valia 40%, a parte teórica valia 60%. A parte prática era também um quiz no exame. Não era, aliás, eu não vou dizer quiz, porque no caso de interações plantamento eram mesmo só perguntas de escolha múltipla, no caso de fisiologia animal ambiental, a parte prática no exame eram 2 perguntas de resposta aberta, que eu me tropecei completamente, porque eu tive uma nota não muito boa e eu achava que tinha escrito bem essas 2 perguntas. Este exame foi complicadíssimo, foram 3 horas a sofrer, aliás, 3 horas e meia a sofrer, e eu estava a escrever até à última, lá está, não sei se estar a escrever em inglês também não prejudicou. E era um exame extenso, eram tipo 50 perguntas de escolha múltipla, 10 perguntas de resposta aberta, mas era aquela resposta aberta que tu tinhas de escrever bué e interpretar gráficos e não sei o quê. E depois, então, ainda a parte prática. Achava que Fisiologia Animal Ambiental era a cadeira que eu estava melhor, era a cadeira mais fácil, era a cadeira que eu ia ter melhor nota. Foi a cadeira que eu tive a pior nota. A nota final foi 7,5. Lá está, não é uma nota má, a minha pior nota ser 7,5 está ótimo, mas eu fiquei frustrada porque era a cadeira que eu gostava mais e nós temos tendência a querer ter uma melhor nota nas cadeiras que gostamos mais. A parte prática, para além dessas perguntas no exame, os 40% envolviam também 3 trabalhos que fazíamos ao longo do semestre relacionados com as práticas que estávamos a ter. Fisiologia Animal, tivemos imensas práticas super interessantes. Uma coisa mesmo estranha foi que trabalhámos com ratos e ratazanas, que era uma coisa que eu não estava à espera, mas pronto, tive contacto com isso. Trabalhámos também com outros animais vivos, mas eu sinto que ratos e ratazanas era uma coisa que eu na faculdade não iria trabalhar. E nesses trabalhos eu até tive boa nota, mas depois lá está, nas perguntas do exame não tive assim tão boa nota, mas acabei a parte prática com 7,42, estes tais 40%. Na teoria tive 7,3, que eram as tais perguntas de resposta aberta e as escolhas múltiplas, portanto, de nota final acabei com 7,5 a esta cadeira. Depois, redação e execução de projetos em biologia. Lá está, não tivemos exame, era tudo trabalhinhos e quizzes que eu nem vou estar aqui a especificar, tipo, cada trabalho quanto é que eu tive. Mas pronto, aquilo eram 3 blocos. O primeiro era a falar sobre o trabalho de fim de curso, o segundo era toda a área de investigação de um biólogo e o terceiro era basicamente como construir uma empresa se nós, enquanto biólogos, quiséssemos construir uma empresa. Cada bloco tinha um quiz, portanto eu fiz 3 quizzes, valiam 30%, e também cada bloco tinha 1 ou 2 trabalhos que valiam 50%. Os trabalhos era aquilo que valiam mais. No entanto, por exemplo, no primeiro bloco, um trabalho era fazer um PowerPoint com um possível tema de um trabalho de fim de curso. E eu tive que fazer uma apresentação onde eu estava a apresentar o meu suposto trabalho de fim de curso, sendo que eu não tenho que fazer um trabalho de fim de curso. Mas pronto, foi-me atribuída uma área da biologia e eu tive que dizer, ok, o meu trabalho de fim de curso vai ser sobre este tema, não sei o quê, com estes objetivos, blá blá blá. Mas outro trabalho, no terceiro bloco, já era criar uma empresa em grupo. Nós tivemos que criar uma empresa fictícia, fazer todo um plano de empresa que nos deu imenso trabalho, e isso valia tanto como fazer uma apresentação de 4 ou 5 slides do que é que seria o nosso trabalho de fim de curso. Vão perceberem, então assim, que nesta cadeira as pessoas não estavam em pé de igualdade. Mas pronto, eu tive boas notas em todos estes trabalhos. E outros trabalhos que era, na parte, lá está, de investigação, fazer um bom currículo científico e outras coisinhas deste tipo. Portanto, lá está, houve coisas bastante interessantes nesta cadeira, mas houve outras. Tivemos apenas uma prática em sala de computadores que era sobre referências bibliográficas relacionada com tudo isto de investigação, currículos, etc. E havia uma tarefa, foi a única tarefa prática que fizemos e que valia 20% relacionada com isto, e tive 9,75 nessa tarefa. É a única nota que tenho aqui porque as outras são tão... Enfim, eu só recebi a minha nota final e fiquei contente. A minha nota final foi 9,07. Ótimo, incrível, amei. Eu nem fui ver se estava certo. Portanto, em termos de notas de avaliação de cadeiras, foi isto. Este vídeo está enorme, portanto eu vou me calar. Se vocês quiserem outros vídeos sobre a minha experiência em Erasmus, comentem aqui em baixo. Se tiverem dúvidas também, comentem aqui em baixo. E é isso, um beijinho. E vemos no próximo vídeo, porque eu acho que já ninguém está aqui. Acho que já toda a gente se foi embora, basicamente. Então vá, tchau, tchau.